Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Criando Crianças para o Futuro. E hoje eu estou aqui com a convidada Natália, que ela é franqueada do Kumon, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o método de ensino Kumon. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Lorena. Fico lisonjeada com o convite. É um prazer estar aqui novamente. Gostei muito da proposta do seu projeto. Penso que a gente precisa mesmo continuar falando sobre isso. Essa geração aí, né, precisa muito do nosso apoio. Que bom. Nossa, eu fiquei muito feliz de te conhecer no dia que você veio aqui gravar com o Zé Maranhão, né? Eu falei, gente, tem tudo a ver com o meu projeto. E fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. Acho que tem muitas coisas aí pra gente conversar, abordar, né, de interesse dos pais. Sim, com certeza. Conte conosco. Então tá bom. Natália, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua história, né? Como que surgiu essa ideia de ser franqueada do Kumon? Então, assim, eu venho do mundo corporativo, trabalhei por mais de 10 anos numa área de gestão de processos, de estratégia. E tive a Helena, sou mamãe da Helena de 3 anos, uma criança incrível que me despertou para inúmeras coisas, né, que estavam aqui guardadas, e dentre elas esse desejo, essa vontade de trabalhar com educação. E o Kumon veio ao encontro de tudo isso, né? Uma franquia que tem como propósito, né, de desenvolver os alunos ao máximo potencial. Tem uma estrutura muito bem definida, tem os processos de suporte, de apoio que trazem para nós assim muitas novidades, atualizações. Então, unindo essas duas áreas, né, que é já da minha experiência e aquilo que eu almejava futuramente. Então, acho que a maternidade me encorajou a começar esse projeto e eu estou muito feliz com os resultados que eu venho tendo aí ao longo do caminho, podendo proporcionar, né, e unir esse novo estilo de vida com a minha vida profissional. E a maternidade muda a nossa vida. Demais. Demais, muito, né? Nossas prioridades. Com certeza, assim, fez toda a diferença para mim esse momento. Poder oferecer para minha filha também, né, o acesso à metodologia e vendo na prática a coisa acontecendo é uma grande satisfação. E você foi ali se apaixonando, né? Foi. Ela foi minha primeira aluna, vamos assim dizer, né? Hoje ela está bastante assim, já desenvolvida, ela ainda não vai para a escola, mas é muito nítido a expressão, né, a vontade, o desejo dela de aprender, esse contato, né, com os livros. Então é encantador, assim. Eu sou suspeita para falar, que né? gracinha. Mas Não, e a gente vê a diferença, né? Quando a criança ela é criada nesse meio, é muito nítida a diferença, né? No meio da leitura, principalmente ela aí que vai crescer rodeada aí de estudantes, de crianças, né? É muito diferente mesmo. Nós falamos, assim, e acreditamos muito nisso, que quanto antes, né, o acesso da criança a um material que seja adequado à sua idade, cada vez mais você oferecer um ambiente que seja adequado de estudos no lar também. O Kumon, ele valoriza muito a educação familiar. Então, os valores, quando a gente diz aqui, né, da questão profissional, falando um pouco como empreendedora e também como orientadora, né, esses valores se encontram. Então, quanto antes iniciar esse contato da maneira, vamos assim dizer, mais leve, mais assertiva, a gente consegue continuar esse desenvolvimento, né, de uma forma sustentável. Então, o Kumon, ele é aberto para todas as idades, é um método extremamente inclusivo, porque o que importa para nós é o ritmo de cada aluno, é um método individualizado, então adultos podem fazer também, porque a gente se ocupa de desenvolver habilidades para a vida. Uhum.
E o mais interessante é que todas as idades estudam ali, compartilham do mesmo ambiente. Então, pode ser que naquele horário tenha crianças pequenas estudando com maiores. É só. Então o Kumon, e até a próxima pergunta que eu tinha pensado aqui para te fazer, que era sobre isso, né? Para você explicar para a gente um pouquinho o que é o Kumon. Sim. E ele não é só para crianças, então, o método. Não, o método é totalmente inclusivo. Nós utilizamos as disciplinas de português, matemática e inglês para desenvolver algumas habilidades. Então, todo o nosso foco está no autodidatismo. O material ele é todo preparado para que o aluno consiga desenvolver ele ali naquela sequência, né? O nosso papel enquanto orientadores é identificar qual é o ponto ideal de estudos, por ele ser individualizado. Então, nós temos ali uma rotina de fazer uma atividade para conhecer o aluno, como que é a vida escolar dele. E, identificado isso, nós preparamos um planejamento de estudos que seja adequado para aquele nível de compreensão que ele tem no momento. E os desafios, eles são apresentados aos poucos, de maneira que ele consiga executar. Então, o nosso propósito é que ele goste de estudar, é que ele esteja feliz, que ele entenda a importância disso. Então, assim, todo o nosso trabalho gira em torno dessa autonomia. Olha que bacana. E essa parte que você falou do individualizado, o programa ele é feito de forma individualizada e como que acontece lá na unidade de vocês, os estudos? A rotina, na verdade, nós recebemos esse aluno depois de fazer uma entrevista inicial. Nessa entrevista inicial é quando a gente faz esse mapeamento para entender qual é o ponto de estudos dele. E aí ele tem toda aquela programação, as metas de curto, médio e longo prazo. E quando ele vai para a unidade, ele recebe esse material, executa conosco, nós observamos e ele também leva o material para continuar essa rotina em casa. Isso é muito importante destacar, porque se a gente quer desenvolver hábitos, a gente sabe da importância da constância, do ritmo. Sim. Mas também é importante dizer que a gente não quer sobrecarregar. Então, não são atividades que ele não consiga realizar sozinho, por exemplo. Muitas vezes os pais têm dúvidas assim, será que a gente precisa, né, de acompanhar mais essa atividade? Não. O que nós queremos é preparar esse aluno para que ele consiga cada vez mais não ter dependência nem dos pais, nem da escola, nem, vamos assim dizer, de um professor particular ou de um colega. Tudo isso é importante, mas dizendo que ele sendo autônomo, ele sendo autodidata, ele tem uma autoconfiança, né? E ele vai começar a buscar sozinho essa com curiosidade, né? Com estímulos necessários. Então, ele leva esse material para casa, retorna conosco e a gente vai ajustando até que ele consiga se evoluir naturalmente. E aí, tanto que a gente estava conversando aqui antes, né, sobre essa questão da autonomia, que o Kumon, ele já vem trabalhando isso desde o início com a criança, né? Para ela já ir se sentindo capaz de fazer as atividades em casa, e ficando cada vez melhor essa questão para os pais também, né? Eles supervisionarem, que a gente estava conversando aqui, dar uma supervisão ali, mas a criança ela conseguir ter essa autonomia de fazer as atividades, e isso ajuda muito também nas tarefas escolares. Com certeza. Muitas vezes, assim, temos uma confusão em achar que a criança, ela não gosta de estudar. É verdade. Meu filho não gosta de estudar. Tem preguiça. Ele tem preguiça. E o que falta? Primeiro, pode ser uma questão de desajuste em relação à escola. Ela oferece um conteúdo genérico. E é um conteúdo para todos os alunos durante aquele ano escolar. No Kumon, por ser individualizado, a gente vai fazer o quê? Um mapeamento. Pode ser que ele esteja estudando na escola um conteúdo que esteja acima da assimilação que ele tem para o momento, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que se desenvolve ao mesmo tempo, do mesmo jeito, no mesmo ritmo. E pode ser também que o conteúdo da escola, às vezes, não está desafiador.
E ele vai precisar de passar por todo aquele programa até o final do ano para ele começar a ter acesso aos conteúdos desafiadores. E aí que tá, ele está desmotivado. Quando ele vai para o Kumon e a gente acerta esse ponto ideal de estudos, ele começa a de fato se desenvolver, né? E começa a entender a importância daquilo. Porque as crianças, elas são naturalmente curiosas, sim, elas querem aprender, né? A gente sabe que quando tem aquela, vamos assim dizer, muitas vezes a gente pensa, meu filho tem uma tendência para matemática, ou ele tem uma tendência para o português, né? Então, assim, pode acontecer? Pode, mas pode acontecer que na outra disciplina ele esteja precisando de um apoio a mais, e é onde a gente consegue atuar. É verdade. Nossa, e essa questão que você falou é muito real, porque eu acompanho o Henrique, né, os colegas dele na escola, e assim, acaba que a escola tem aquele conteúdo ali que vai aplicar para todos. Sim. É o mesmo conteúdo, né? E às vezes a criança tem uma certa facilidade em algumas matérias, ou gosta de alguns professores, de outros já não, e isso também ajuda muito, né, na motivação, sim, ou na desmotivação. E não tem a escola hoje, ela não tem esse atendimento personalizado, né, individual. Então, todos ali têm que aprender o mesmo conteúdo e tem a recuperação, caso, né, fica de recuperação, alguma coisa nesse sentido, mas não tem esse acompanhamento individualizado, essa questão que você falou de fazer a análise da criança e ver qual nível que ela está. Acho que isso é de extrema importância. E a maioria, eu acredito, que às vezes fala que não gosta da escola justamente por causa disso. Sim. Cria muita resistência, né? A base do autodidatismo é a leitura. E o que nós assistimos hoje nem sempre é aquele aluno que, passada a fase da alfabetização, que é vamos assim dizer, um período muito crítico do aprendizado, né? Que se ele for bem conduzido, o aluno tem uma experiência positiva, sim, com a leitura, com os livros. E também tem uma interferência emocional muito grande na alfabetização. Na nossa unidade, nós recebemos muita demanda desse público, porque hoje, né, são muitas as metodologias, os estudos, né, formas diferentes de alfabetizar, que, claro, né, tem seus bons resultados. Mas o Kumon trabalha nas disciplinas técnicas. Então, matemática, português e inglês são disciplinas que têm uma técnica de ensino, né? Tem um método de ensino. Então, o que nós trazemos para as famílias é aquele aluno que tem uma boa interpretação de texto, que faz uma boa leitura, ele de fato se desenvolve até na matemática, ele consegue aprender outras línguas, ele consegue absorver, né, outros conhecimentos, geografia, biologia, sim, e as outras exatas. Por quê? Porque ele é independente na leitura, ele é autodidata, ele começa a pesquisar aquilo sozinho. Então, é muito importante. As disciplinas básicas, se a gente for pensar, né? Para tudo. Sim. Então, as outras disciplinas são conhecidas, são chamadas de disciplinas de conhecimento, que se você não tiver as técnicas, você não consegue desenvolver. Muito no bom. Kumon, o que nós assim trabalhamos muito é a questão da postura. Né? Para desenvolver nessas disciplinas, precisa ter uma postura adequada de estudos. Então, tem que trabalhar concentração, tem que trabalhar foco, porque tem método para isso, para aprender. Então, além do material, ali nós orientamos ele, como sentar, nós cronometramos a execução das atividades. Então, todas essas ferramentas que a gente utiliza é para proporcionar e desenvolver essas habilidades que ele vai levar para a vida. Olha que bacana. E vocês também têm um métodozinho de recompensa, não tem? Olha, assim, nós gostamos muito de incentivar no sentido de celebrar as pequenas conquistas, né? De incentivar a tentativa, vamos tentar, é por aí, muito bem, você foi bem, mas com muito cuidado, sabe, Lorena? Por quê? Porque isso não deve ser interpretado, assim, é complexo falar sobre isso,
porque você, como psicóloga, sabe que a compensação nem sempre acontece na vida, Sim, né? Com certeza. Muitas vezes a gente precisa, com maturidade, dizer para os filhos a importância daquilo ser feito, né? Sem esperar, de fato, retorno imediato. Imagino que esse seja dos grandes desafios dessa geração digital, né? Que é essa necessidade de ser recompensado. Então, a gente celebra, a gente incentiva, tá difícil, a gente faz junto, faz de novo, tenta fazer sozinho, mas com muito cuidado, né? Para que isso não seja, de fato, o indicador principal. Sim. É que ele, de fato, incorpore aquilo com importância devida. Que é um dos desafios da gente como pais, né, Natália? Que é criar, até o nome aqui do nosso programa, crianças para o futuro, que é ensinar as habilidades para quando eles estiverem maiores, aí na adolescência, na vida adulta, saberem, né? Pelo menos terem uma base de como lidar com aqueles problemas, né? Como resolver. Então, acho que isso que na psicologia também o foco hoje é muito grande em relação a isso, né? Em trabalhar esses comportamentos. A independência emocional, isso, né? Independência emocional, autonomia. Sim. Acho que tudo que o Kumon vem trazendo aí já há muito tempo, né? Se a gente for parar para pensar. É um método extremamente tradicional. Nasceu do amor de um pai por um filho. Olha só. O professor Toru Kumon, um professor de matemática japonês, acompanhando, né? E participando ativamente da vida escolar do seu filho. Ele desenvolveu esse método de estudos pensando exatamente nisso. Então, apesar de ser antigo, né, e ter toda essa tradição, é um método que vem inovando sempre mais, que vem acertando, né, em relação às orientações que a gente passa para a família, independente, né, de estar mudando tanta coisa nas escolas. A gente sabe, né, que aquilo que dá bons resultados precisa ser preservado. Então, hoje a gente tem uma ferramenta que é uma inovação que ajudou muito na pandemia. Muitos alunos que, né, ficaram assim alheios à questão escolar, os pais sem saber como lidar com isso. O Kumon desenvolveu um aplicativo em que todo o material hoje ele pode ser acessado digitalmente. Então, nós temos a opção, preservamos a opção do papel, mas hoje temos essa opção de atendimento híbrido, remoto, e o que permite que isso aconteça é o Kumon Connect. Olha só. É o Kumon Connect. Mas o atendimento também ao aluno das aulas? Segue sendo individualizado, segue sendo orientado, mas qual é a grande vantagem? Hoje no bloco, que é aquele material que ele leva físico, quando ele resolve em casa, nós não temos as informações. Nós vamos ter essas informações quando o aluno está conosco na unidade. E com o Kumon Connect, essa resolução ela fica gravada. Então, os pais podem acessar, nós podemos acessar. Aconteceu um imprevisto, o aluno não pôde ir até a unidade. Ele não vai ficar sem os estudos, porque conseguimos programar para ele, reprogramar. Olha só. Então, assim, o Kumon, ele conseguiu avançar na pandemia e tem cada vez mais proporcionado esse acesso, sendo cada vez mais inclusivo. Então, as bases e os valores são preservados. Então, isso é muito interessante. Mas as aulas são presenciais? Nem sempre. Tem a opção também de ter aula online? Tem a opção de nós fazemos o atendimento híbrido, presencial e online. Podemos fazer o atendimento todo online e esse material digital nos permite a isso. Eu tenho uma aluna. Muito bom. Sim, eu tenho uma aluna que ela mudou de país e a gente consegue fazer o atendimento dela remotamente. Então, ela não depende do material físico, porque eu consigo programar, consigo corrigir e consigo fazer o atendimento online para ela pela plataforma Teams. Olha, a gente não perde o contato humano, o contato segue sendo humanizado, segue sendo individualizado, mas com essa vantagem. Mas acaba se adaptando também, né? Sim. É igual esses dias mesmo, eu estava olhando a questão da psicoterapia, lá até a pediatra do Henrique estava me perguntando,
porque a fila para a Unimed tá gigantesca, né? Para fazer psicoterapia infantil. E eles aderiram à plataforma que a partir dos 11, 12 anos, acredito assim, já consegue fazer a psicoterapia online, que ajuda tanto para diminuir a fila, que está muito grande, né? E essas crianças terem um acesso. Então, assim, acaba que entra naquilo que a gente estava falando, né? Usar a tecnologia ao nosso favor também. Essa do Kumon mesmo eu não sabia. Eu achava que era só indo lá na sede para poder fazer as aulas. Não, ele pode receber o atendimento remoto. E o que é interessante também dizer é o outro lado, né? A gente recebe, às vezes, das famílias preocupadas com a questão do acesso a telas, como que a gente pode, né, fazer aí uma educação em que existe uma vertente ideológica que diz, né, do que é prejudicial. A gente entende isso e, de fato, precisa estar atento. Mas nós olhamos isso como um benefício. Sim. Por quê? Porque é uma opção saudável. Uhum. E essa geração é uma geração digital, é uma geração que, de fato, nasceu e é irreversível. É irreversível. Falamos de inteligência artificial, falamos, né, de tempo todo de acesso a fake news. Chat, né? GPT. Chat, GPT. Então, o que nós podemos oferecer de saudável? Essa motivação dele de usar a ferramenta para estudar, ela pode ser uma alavanca. Uhum. Ela pode ser uma entrada possível para que você consiga ali motivá-lo a fazer atividade. Nós cruzamos os resultados, as resoluções com o tempo, porque tem um tempo padrão, que é um indicador que nós utilizamos para saber como o aluno está pensando, se ele está fazendo cálculo mental, se o raciocínio dele é lógico, se ele consegue fazer uma interpretação de texto pegando as palavras-chave num tempo adequado. Assistimos aí os alunos fazendo provas de concurso, fazendo Enem, vestibular. A vida tem um tempo para acontecer. Sim. Né? Então, Kumon, eu costumo dizer, Kumon é atemporal. Porque criado há 60 anos atrás e é atualíssimo. Né? Por quê? Porque se mantendo está no mercado. Isso diretamente relacionado com o desenvolvimento humano, com coisas que a gente precisa desenvolver para ter uma vida melhor, para ter qualidade de vida. Então, assim, todas essas questões, elas são muito permeadas e visitadas por nós ali no dia a dia, na rotina em que a gente atende, na orientação que a gente dá para o pai. O feedback, o contato próximo também é um diferencial. Nós conhecemos os alunos pelo nome, como que é a rotina em casa. Então, preservamos muito, né, os diferenciais. Assistimos hoje também uma geração com uma série de diagnósticos. Você, como psicóloga, sabe, né, o quanto isso é preocupante. Demais. E para nós, enquanto educadores, né, qual é a saída possível? Para nós, enquanto Kumon, nós desenvolvemos no ritmo do aluno. Nós respeitamos as dificuldades que ele tem e não importa o diagnóstico. Né? O que importa é que a gente tem condições de apoiá-lo. Olha que bacana. Que é o que a psicologia traz pra gente, né? Que é esse atendimento, esse olhar individualizado, Isso. As adaptações necessárias de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, vocês já vêm fazendo isso aí de forma muito bacana pelo Kumon, né? E uma dúvida que me surgiu, Natália, essa questão da orientação para pais que você comentou aqui. Você faz durante a jornada da criança ou do adolescente no Kumon? Como que funciona essa questão para vocês? O nosso olhar é um olhar diferenciado. Não é uma aula particular, né? Não é uma aula particular, não é um reforço. Isso também é importante de dizer, que causa uma certa confusão. Mas quando a gente tem um primeiro contato com a família e a gente traz ali, tem uma série de informações para trazer, partindo dessa observação, desse contato, do olho a olho, como é que ele senta na cadeira, como é que ele segura o material. Assim, tem uma série de critérios que a gente olha ali naquele momento.
E aí, com o material, a gente traça esse plano de estudos. Então, nós temos a reunião de primeiro mês, onde a gente entende com a família como que está sendo a adaptação do aluno, como que está sendo a rotina, o que é que está sendo fácil, como que o aluno tem entendido isso. E nós vamos trazendo ali naquele intervalo entre o pai deixar a criança buscar como é que foi hoje. Então a gente traz, olha, hoje nós conseguimos avançar, ele mudou de estágio. Quando o pai não tem essa possibilidade de levar e de buscar, nós temos uma comunicação muito rápida pelo WhatsApp, tiramos fotos, enviamos. Olha, a partir de hoje nossa meta é tal com esse aluno. Então, assim, esse contato é muito próximo. É muito próximo, sabe? Não é uma aula particular, mas nós preservamos esse contato. Muito bom. E eu acho isso faz toda a diferença, né, na vida de todos. Acho que dos alunos, dos pais, dos profissionais. E outra dúvida que me surgiu aqui, vai me surgir nas dúvidas aqui no decorrer, a partir de qual idade que é indicado para iniciar no Kumon? Nós temos material para bebês. Então, assim, é recomendado que a criança sente minimamente, né? Que ali naquela 6 meses, a partir de 6 meses, o material nós temos para atender. Porém, nessa fase inicial da vida do bebê, existe uma dependência ali da mãe. Então, o que nós vamos trabalhar com ele? Nós vamos trabalhar canções. Então, o material trabalha canções. Vamos trabalhar o quê? O sentar, o olhar, né? A postura. Aí, nesse momento, a mãe precisa estar na unidade, porque aí nós não conseguimos fazer esse atendimento sem ela. Quando o aluno já consegue sentar, né? Ele já não tem aquela dependência visual de saber onde a mãe está, o que está fazendo, o que está acontecendo. E aí eu digo da minha experiência com a minha filha, que está com 3 anos. Então, ele entra essa faixa de 2, 3 anos, ele já consegue ficar sem a família. Já começa a ter uma... Mas ele tem uma rotina mais curta. Tem material adequado também. Então, o que o Kumon se preocupa? Se preocupa em estar adequado ao potencial daquele momento e elevar ele ao máximo dentro daquilo que é possível. Então, esse é um dos grandes nortes que nós recebemos, que é obter o máximo com o mínimo esforço. Então, nós não queremos ali a rotina padrão com um aluno pré-escolar, que é aquele que a gente chama, entrando para o Fundamental 1, que é o falta 1, falta 2, de 40 minutos. É o que ele suporta. É o que é acessível, que é leve para ele. A ficar pesado, senão o Kumon vira uma tortura, né? Que é totalmente o avesso do que a gente quer e espera. Então, bebês, aí vem a fase pré-escolar. A partir daí, a gente já consegue desenvolver o foco e a atenção material. Ele é preparado para isso. Então, não é na conversa, só na conversa, né? Porque pensa assim, mas será que ela tem um poder de convencimento, né? Uma varinha má? Não. Tem as técnicas. São as técnicas. É o material. A ponte com o dedo. Então, tudo aquilo ali que está no material, que muitas vezes a gente acha assim, é muito repetitivo, né? É muito simples. É simples, é básico, mas ele tem um motivo de ser estruturado daquela maneira. E aí ele vai evoluindo. Então, o máximo que ele fica conosco, em torno de 50 minutos, 1 hora, que a gente consegue fazer uma rotina completa para um aluno de ensino fundamental 1 para ensino fundamental 2. Mas também tem os alunos multi. 40 a 50 minutos. 40 minutos é o que a gente pede para os pré-escolares. Para os menorzinhos. Que eles chegam na unidade, pegam a sua pasta. Lá nós não fazemos nada por eles. Porque a gente quer incentivar essa autorresponsabilidade. A gente quer incentivar essa postura. A gente quer começar essa concentração lá no início. Né? O respeito pelos outros que estão estudando. Então, não tem aquele barulho. Tem o barulho normal de quem está escrevendo, ou às vezes um material que caiu, ou está executando ali um paradidático. Mas, assim, sempre tudo ali organizado para promover o melhor.
desempenho. Muito bom. E até a fase adulta, esse tempo também, né? Que é o tempo de aula. Tem os estágios mais avançados, né? Então, fazendo o diagnóstico, entendendo que o aluno já está avançando, porque no Kumon eles podem ser concluintes, a gente trabalha para isso. O que é o aluno concluinte, né? Para cada disciplina tem um objetivo. Na disciplina de português, nosso objetivo é formar leitores críticos. Então, o material ele é desenvolvido para interpretação de texto. Trabalhamos a questão gramatical? Trabalhamos. Inserida no texto. Dizendo o motivo de ser sujeito predicado, da concordância verbal. Não só estudar os conceitos, Não né? só estudar os conceitos. E aí, reforço, Kumon é habilidade para a vida. Então, o material de português é para formar leitores críticos. É aquele leitor que vai ter acesso a inúmeras informações. É aquele leitor que você não vai ficar preocupado se aquele livro vai influenciá-lo negativamente, se ele vai ter acesso a um conteúdo. Por quê? Porque ele vai começar a pensar de forma crítica. Então, isso é para português. O aluno na matemática, o material ele é desenvolvido numa lógica que é possível ele estudar conteúdos da universidade, cálculos, integrais. Então, são conteúdos bastante avançados. Bem mais complexos. Mais complexos. Mas o objetivo principal é que ele chegue no ensino médio, na matemática, sem dúvidas, sem sofrimento, desenvolvendo um cálculo mental sem utilizar os dedos, aluno do Kumon. Eu tinha que ter feito Kumon na minha infância também. E foi difícil depois tirar esses vícios. Mas a gente tem que confiar no material. E eu posso dizer para você que no meu caso, né, já adulta fazendo, foi assim, abriu várias portas para mim, virei muitas chaves naquela incerteza de fazer cálculo no restaurante. Assim, que não é só para crianças, os adultos também que querem aperfeiçoar, querem aprender. Tem toda essa estrutura para atender também. Tem toda essa estrutura. Quem está na universidade pode fazer como claro. Precisa só entender que é um processo. Porque muitas vezes fala, às vezes algum aluno fica chateado. Mas eu vou começar por aqui. Começar na soma, né? Somando. Porque a soma é a operação básica. Quem não soma, não subtrai, muito menos multiplica, piorou dividir. É verdade. Então, assim, educação financeira, fazer uma conta, negociar, depende do quê? Rapidez, agilidade, raciocínio lógico. Como é que eu consigo utilizar esse ambiente que é muito pequeno para poder ter o máximo de aproveitamento? Resolução de problemas. Resolução de problemas, análise matemática, conversar, falar em público. É tudo uma escadinha. Não tem como pular. Não tem como pular. Então, assim, não tem jeito de você ir lá e, como, né, nessa era digital, baixar uma atualização. Não, nós somos seres humanos, né, que precisa de um tempo para absorver, precisa de treino. Repetição. Kumon é treino, repetição, para ter autoconfiança, para ter segurança. Na disciplina de inglês é incrível, porque o Kumon, 73% dos alunos que fazem Kumon e o teste de proficiência em TOEFL conseguem nota máxima. Olha só. Que é um exame de proficiência difícil. E eles tem até uma colega minha que estava se preparando para fazer, ela estava muito angustiada. Ela, nossa, é muito difícil esse teste. Eu até perguntar para ela se deu certo. Ele é anual? Ele tem os períodos, né? E nós temos muito bons resultados no Kumon, no inglês. E aí o aluno que ele é concluinte, ele chegou nesses objetivos. Ele é um aluno autodidata. Sim. E muitas vezes os pais ficam assim, mas ele vai desmotivar na escola, estudando conteúdos muito à frente? Nunca. Por quê? Porque o aprendizado é sem fim. É verdade. Ele vai estar
descobrindo coisas diferentes na geografia. E ele vai ter outras percepções também. Com certeza. Igual um livro, quando a gente lê a primeira vez, você entende uma coisa, você lê de novo, várias vezes que você lê aquele livro, são várias interpretações. Exatamente. E nós, o que nós podemos oferecer de mais rico para os nossos filhos? Educação. É autonomia. Autonomia. Eles serem autônomos, né? É a gente não se preocupar com a má influência. E como é que a gente consegue isso, né? É semeando, é cuidando, é dando manutenção. Então, o Kumon é uma filosofia de vida mesmo. Acho que isso aí é o sonho dos pais, né, Natália? De todos os pais, penso eu. Porque, assim, à medida que os nossos filhos vão crescendo, eu falo por experiência própria, agora com o Henrique também, a gente vai se preocupando muito mais com isso, né? Como que meu filho vai resolver um problema na escola? Vai ter porque acontece, né? Uma discussão, um problema com um colega, como que ele vai se portar? Será que ele vai se deixar influenciar pelas amizades? Daqui a pouco tá saindo de casa. Então, é uma coisa que eu converso muito com meu esposo e a gente tem muito essa filosofia, sabe? De preparar ele para a vida. Se ele tá lá numa festinha, tem uma pessoa querendo influenciar, oferecer algo ilícito, para ele saber lidar com aquela situação. Porque a gente não vai estar com eles para sempre, né? E assim, muitas vezes a gente cai aí numa ideia de que as coisas elas são de fora para dentro e elas são de dentro para fora. Então, quando a gente faz essa entrevista, nós procuramos não é oferecer uma coisa que está totalmente longe, Sim, né? Isso que você trouxe é o sonho. Mas precisa de batalhar muito para conseguir, né? O aluno, às vezes, chega super entusiasmado, fica um mês, assim, feliz, novidade. E aí ele começa a lidar com a repetição, ele fica extremamente frustrado. Cansa ali. E ele começa, não sei, tal. E aí o pai, a mãe fica, mas será? E a gente cai nessa de dó, né? Sim, de ficar com dó, tadinho, estuda muito, todo final de semana, porque eles levam atividades finais de semana, eles levam atividades nas férias, porque é a vida acontecendo. Sim. Mas não é para ser doloroso, não é uma atividade difícil, ruim de ser feita, é mais uma questão emocional mesmo, né? E a gente precisa sustentar isso. O eles exemplo dentro de casa a lidar com isso também. E essa idealização, né, de que o outro consegue e a gente não consegue, ela não é saudável, porque a gente consegue também. Uma família é diferente da outra, a rotina é diferente numa casa da outra, mas são opções. São opções. E são adaptações que a gente vai fazendo também, né, na nossa vida. Eu vejo por um exemplo também, quando nasce uma criança numa família, muda totalmente a estrutura daquela família, muda a rotina. Então, a gente está ali tendo que se adaptar, né, à vida, aquela vida nova. E a gente vive em constante adaptações, né? Constante. E isso vale muito, assim, para as crianças, para os adolescentes também, porque a vida deles será essa. Não tem como a gente colocar ali numa caixinha e proteger. Não porque e se fizermos isso, vai acabar ainda atrapalhando o desenvolvimento deles, essa autonomia, independência que a gente tanto quer que eles sejam independentes, saibam resolver os conflitos, saibam fazer boas escolhas, principalmente. Exatamente. Você trazendo isso, e eu gosto muito de recordar para a minha equipe, né? Por que nós estamos aqui enquanto Kumon? O professor Toru Kumon falava de paz mundial. O que nós temos a ver com a paz mundial? Pessoas inteligentes não são arrogantes. São pessoas que conseguem colaborar. São pessoas que conseguem pensar no todo. São pessoas que não se incomodam com a diferença. Isso é comum. O professor Toru Kumon falava isso. Ele falava que a gente conseguindo desenvolver o autodidata,
ele sendo independente, conhecendo seu potencial e sendo direcionado para aquilo que é o ideal, né? Que é para o bem comum, a paz mundial vai se instalar. Muda, então, muda toda uma estrutura. Exatamente. Então, nós sabemos na psicologia o quanto esse comportamento, ele ou contagia ou contamina. Uhum. Com certeza. Precisamos ser incansáveis. Né? Eu acho que empreender, ter um filho, nos coloca nessa missão. Coloca. Né? De colaborar para que seja melhor. E a gente precisa conosco. Né? Então, o Kumon, ele é inclusivo, mas nem sempre toda a família se adapta. Porque às vezes a família coloca ou no Kumon, ou no terapeuta, ou na própria escola, a responsabilidade do filho, né, da criação do filho. Terceirizar. Uhum. Então, assim, é algo que a gente... É um trabalho em equipe. Totalmente em equipe. Natália? Totalmente em equipe. Com a família. Sim. Porque, assim, você colocar no Kumon e você, como pais, né, tem que acompanhar, tem que se interessar, né? Eu acho que a gente fala muito isso aqui no podcast também, desse interesse pela vida dos filhos, né? Esse acompanhamento, essa curiosidade de saber o que está acontecendo, o que a gente pode ajudar. Então, isso faz toda a diferença no desenvolvimento deles e acho que ajuda muito o trabalho de vocês também. Sim. E sustentar a frustração, sabe? Uhum. Precisa sustentar a frustração, porque acho que esse é para todo mundo. É verdade. Né? Nós não conseguimos, a gente substitui, a gente quer ter a compensação, né? Então, assim, sustentando a frustração no sentido de que é preciso que tenha tempo para acontecer. Às vezes o pai chega com uma demanda imediata de alfabetização. Ou meu filho está indo muito mal na escola, precisa daquele socorro. E aí vai caminhando, o aluno vai avançando, avançando. Ele alfabetizou, vou tirar do Kumon. Então, assim, sustentar essa evolução contínua, esse desenvolvimento contínuo, né? Então, assim, por que a meta tem que ser curto prazo? Por que ele tem que estudar muito só para correr atrás de algo que ele, de fato, está com déficit? Uhum. Que ele não pode continuar estudando num conteúdo confortável, avançado. Nós queremos que os nossos alunos sejam avançados. Para desenvolver outras habilidades. E até uma coisa que eu ia te perguntar aqui também em relação a isso. Que geralmente eu vejo assim que as pessoas procuram um apoio, um reforço. Acredito que aconteça isso com o Kumon também. Quando a criança ou adolescente está com dificuldade naquela matéria. Um exemplo, né? A criança está com dificuldade de alfabetização, os pais vão buscar recursos para ajudar ali naquele momento específico. Hoje ainda é essa demanda que chega para você, principalmente é essa, ou as pessoas já têm mudado assim essa visão da criança continuar com esse acompanhamento, de fortalecer, às vezes, aquilo que ela já é boa, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante, até a gente falou disso da outra vez que você veio aqui, o filho é bom em matemática, em raciocínio lógico, então como que eu posso fazer para ele melhorar essa habilidade, para ele fazer novas conquistas? Tem mudado, né? Que bom que tem mudado. Hoje a gente recebe muita indicação. Tem aí as redes sociais em que a gente divulga nosso trabalho, mas a grande maioria vem por indicação, que é de um pai que tem um filho que faz Kumon, ou o próprio colega da escola faz o Kumon e indica para o outro colega. Eu tenho alunos assim, que os pais não conheciam Kumon, e aí ele chegou e falou, eu quero fazer Kumon de matemática. Mas você não tem dificuldade com Kumon de matemática? Para que você vai fazer um curso extra? Mais uma atividade extra, né? E aí chega lá, a gente faz atividade, realmente, a criança é muito boa. E ela continua desenvolvendo aquilo que ela gosta. E ela fica extremamente feliz em saber que ela está quebrando os recordes. Com certeza. Recordes fazendo... Nós temos um tabuleiro, que é um material paradidático, que eles adoram. Então, assim, eles vão quebrando seus próprios recordes.
E isso vai trabalhando diretamente na autoestima. São alunos que têm autoestima. São alunos que conseguem falar, porque muitas vezes aquela pessoa que não consegue falar em público, pode ser que ela não tenha vocabulário, mas pode ser que ela não tenha autoestima. Autoconfiança. Autoconfiança. Né? Uhum. E aí, o Kumon trabalha isso. O Kumon vai trabalhando isso, vai desenvolvendo cada vez mais isso. Mas é muito comum mesmo o pai chegar querendo uma solução imediata. Ele está ali no 2º, 3º ano, não consegue ler, a escola nas reuniões está trazendo que precisa. Como não consegue ajudar? Com certeza. Porque a gente começa a atuar na raiz, que é postura básica de estudos. É impossível alguém ter uma boa assimilação com a televisão ligada, né? Ou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, nós começamos por aí, dizendo para ele qual que é o melhor jeito de estudar, né? Dizendo que tem que ter um horário, trabalhando com a família nesse suporte. Então, fazendo esses ajustes e suportando as quedas ali que vai acontecer, as angústias, as faltas que vão surgindo, né? E aí nós, juntos, de mãos dadas, conseguimos. Muitas vezes ali o imediato é alinhar o aluno ao ano escolar. Então, recebemos o aluno... A demanda que vocês mais recebem. Ainda na grande maioria é aluno que está defasado. Então, ele faz um teste e a gente entende que para o ano escolar dele ainda falta algumas lacunas. E a gente vai trabalhar firme para isso. E aí, chegando nesse ano escolar, muda completamente. Fica muito gostoso de estudar, fica legal, fica leve, fica fácil. Faz uma mudança de mindset no aluno. Ele começa a olhar para os estudos de outra forma. Muitas vezes, assim, quando já vem aquele pré-adolescente com aqueles traumas, aquela tristeza, né? Muito defasado, essa corrida emocional, ela custa mais. Sim. Né? Mas a gente não desiste. A gente não desiste, vamos continuar. Celebrando os pequenos avanços, né? Trazendo ali com elogios concretos. Olha aqui. Verdadeiro. Você chegou, exato. Você chegou, não conseguia resolver 10 folhas em 20 minutos. Hoje você faz 10 folhas em 10 minutos. Você gasta 1 minuto para fazer uma folha. Por quê? Porque você tem cálculo mental. Porque a sua leitura tá fluida. Olha que bom. Ontem eu estava em atendimento, coincidiu com a mãe chegar e eu fiquei encantada. E assim, sabe quando você finaliza seu dia e fala assim, eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa? A mãe chegou, sentou com a filha que estava com algumas dificuldades e ela falava para ela assim, você lembra que você estudou para a prova de inglês sozinha? Aí ela, lembro. Pois é. Você lembra que agora, quando você está brincando com as suas primas, você já consegue separar quanto que cada uma ganhou, quem que ficou com o quê? Ou quando a gente sai e aí a gente tem que fazer uma conta, você faz de cabeça? A mãe falando disso. Gracinha. Que beleza. Pois é, filha, foi graças ao Kumon. Então, fica desafiador agora, mas olha, você já está colhendo os frutos. Esse é o feedback assertivo. Sim. Do pai e da mãe que valoriza. Às vezes a mãe quer muito, a mãe, né, que tá ali no dia a dia. Às vezes o pai é o provedor que tá pagando o Kumon. Fala, ai, coitado, tá no final de semana, deixa ele. Fala isso na frente da criança. O que a criança vai pegar isso aí? Ai, preciso descansar. 10, 15 minutos, né? Olha o tanto que vai ser bom daí pra frente. Não, e esse feedback é muito bom, né, Natália? Principalmente, às vezes, a gente ter essa resposta com eles, porque eles, às vezes, nem lembram, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer com o Henrique também, de ir pontuando com ele, sabe? Tipo, esses dias mesmo eu tava conversando com ele, falei, nossa, filha, olha, você já tá fazendo sozinha as tarefas, olha que gracinha, né? Um tempo atrás eu tinha que fazer com você, o quanto você tá se desenvolvendo, tá ficando independente. Então, excelente. Mostrar para eles as conquistas que eles vêm fazendo ao longo ali da jornada, para eles se tornarem mais confiantes. Exatamente. E isso se dá com observação.
é isso esperado, né? É isso que a gente quer que os pais participem dessa forma. É com elogios concretos e de percepção, porque nós somos os referenciais. Naquele momento ali, ele está fazendo, e quando a gente elogia, ele fala, nossa, olha, meu pai e minha mãe reconheceram isso aqui. Que legal, que bom. Essa é a recompensa. Não é o dinheirinho, muitas vezes não é o presente, não é o brinquedo. Essa é a riqueza. É a observação, é a observação. A presença. Não é, eu tenho que sentar para fazer a tarefa, porque ele não consegue fazer sozinho. Não consegue fazer sozinho por quê? Será que é o conteúdo? Será que é essa dependência emocional? Então a gente precisa. Será que está com alguma dificuldade, né? Qual que é a dificuldade? Exatamente. Muito bom. Nossa, realmente, na hora que eu tava fazendo aqui o nosso roteirinho, eu até pensei aqui de perguntar, né, que as principais habilidades. Você falou de tantas, sim. que eu acho até assim, mas se fosse para você colocar assim pra gente as principais habilidades que o Kumon desenvolve, quais que você destacaria? Autonomia, responsabilidade e a persistência. Autonomia para ser livre, para não depender, para ser crítico, para poder fazer boas escolhas, para construir seu próprio caminho. Responsabilidade para não acreditar, né, que está tudo na mão do outro. Nós precisamos plantar, colher, semear, aguardar. Persistência. Porque a gente vai errar. Porque em algum momento vai ser mais difícil que outros. Mas a gente não pode desistir. A gente precisa tentar. Vamos tentar. E essa questão da perseverança, eu vejo assim, o quanto hoje, principalmente, talvez por essa vida corrida que os pais têm, né? Por tantas coisas que as crianças têm um acesso muito fácil com a internet, com as facilidades que a gente tem hoje, né? Então, é um desafio manter com os filhos essa questão, né, Natália? De eles entender, assim, que eles têm que fazer aquilo, eles não podem desistir, no sentido de... Eu até vi uma série esses dias, a história da Simone, aquela atleta, você assistiu? Não. A minissérie? Não assisti ainda. Muito boa. É uma minissérie, tem 2 episódios. E ela fala justamente disso, sabe? Da questão dos limites, que até onde eu posso ir, né? A história dela, ela veio de muitos treinos, e aí ela foi para um campeonato, eu esqueci qual que foi o lugar, não sei se foi no Japão. E aí ela veio com uma expectativa gigantesca, que ela iria se destacar, ela iria ganhar. E aí no meio do campeonato ela não estava bem, falou assim que estava muito mal emocionalmente. E aí ela começou a ter umas quedas no campeonato, e ela desistiu. Ela estava no campeonato e ela desistiu, falou que iria tirar um tempo para ela, né, que não ia participar mais. E aí foi assim, um caos, que o pessoal caiu em cima dela, falando que cadê a perseverança, né, de uma atleta e tudo mais. E aí ela ficou um tempo reclusa, depois voltou aos treinos, e aí ela estava nessa última, se eu não me engano, foi uma das recordistas de medalha, né? E é um tema, assim, que eu me reflito muito, sabe, sobre isso. Essa questão, assim, do quanto a gente hoje tem esse desafio com os filhos sobre a perseverança, de ajudar eles a não desistir fácil das coisas, né? Às vezes, tá difícil, né? Às vezes reclama, assim, principalmente, eu imagino, quando tem mais atividades. Porque às vezes tá na escola, tá no Kumon, tá fazendo um esporte. Então, eu vejo que hoje é um desafio muito grande para os pais de lidar com essas situações com eles. E achei muito bacana você falar essa questão, né, da gente sustentar com eles as frustrações, sabe? De falar assim, não, filho, é assim mesmo, né? A vida é essa. E como que a gente vai fazer para melhorar? Eu penso muito nesse sentido, sabe?
de caminhar junto com eles e buscar alternativas. Falar, não, tá difícil aqui, então o que que a gente tem que fazer? Qual que é o melhor caminho? Tá precisando de ajuda, né? Vamos buscar um apoio. E assim, necessidade, né, de mudar tudo muito rápido. Passar pela tela, pelos vídeos, né? Sim. De consumir essa adrenalina. Realmente não é fácil. Mas eu digo que a persistência, ela sempre nos coloca em outro patamar. Porque o tentar já revela, né? O tentar já te coloca diferente, com coragem, com atenção, vendo outras possibilidades, enxergando outros caminhos. Então, quando a gente diz persiste, é possível, é possível. Talvez não é possível na hora que você quer, do jeito que você quer, da maneira como você gostaria que fosse. Às vezes o aluno chega e fala, não quero fazer, não vou fazer. Tem que aprender a lidar com isso, mas entender, tá, não quer fazer por quê? Então, assim, são muitas variáveis, mas estamos aí para acreditar, né, em criar essas crianças para o futuro. E o futuro é logo ali. É verdade. O futuro é agora. É agora. Né? Uhum. Porque muitas vezes a gente pensa, vou colocar ele quando ele tiver com 6 anos. Ou vou esperar tal coisa. Tem coisas que, de fato, tem um tempo, né? É um tempo que, às vezes, da escola, muitas vezes os pais falam assim, mas o tempo da escola é um tempo que não se recupera naquele ano, né? Mas se aquilo vai ficando acumulado ano após ano, fica mais difícil, fica mais pesado. O prejuízo fica maior. Maior. E aquilo que você trouxe, entupir a criança de atividades. E a prioridade? O que é a prioridade naquele momento? Às vezes o pai chega e fala assim, tem piano, tem não sei o quê, tem... Você não poderia colocar ele... Eu acho que... sei lá, 2, ou então, tem Kumon à noite? Já escutei muito. Como que essa criança vai ter bons resultados no Kumon na vida? Tá cansado, exaurido, fez um monte de atividade, o cérebro já não consegue nem, né, processar nada. É a prioridade, será o Kumon? Né? E aí chega lá com 15, 16 anos, sai de todas as atividades extracurriculares que se ocupou ao longo da jornada, fica depressivo, medicado, porque perdeu o tempo. É verdade. Né? Porque quando é menorzinho, dá pra gente levar, né? Pôr no carro, leva. E quando tá maior, se ele falar assim, não, eu não quero mais fazer, tô ali esgotado, aí não tem o que a gente fazer. Loucura, né? Vai pro Kumon, do Kumon vai pra natação, da natação vai pro teatro, do teatro vai pro inglês. E assim, que hora que ele vai chegar em casa no dia seguinte para fazer o Kumon? Porque é quando ele recebeu a nossa orientação, recebeu a meta individualizada e ele precisa praticar. Ele vai praticar cansado. Então, assim, aonde que tá a parceria com essa família? É disso que a gente fala da educação familiar. Não é de você fazer por ele, com ele, do lado dele. Não. É de você checar, promover o ambiente necessário para ele executar, tomar as decisões que precisa tomar para que ele tenha horário para fazer. Isso é nosso, adulto. Nós somos o adulto. O professor Kumon falava, a culpa nunca é da criança. A culpa nunca é da criança. Que muitas vezes entra naquela situação que a gente estava comentando, né? Que os pais trabalham muito, estão sobrecarregados, aí colocam o filho em várias atividades, delegam, e acaba que é muito prejudicial para todo mundo. A hora que a gente vai parar para pensar, né? Para aquela família, para as crianças principalmente. E tem essa questão que você falou também, e outra importante a gente pontuar é o horário de descanso, o horário do brincar, o brincar livre, né? O horário do ócio, tanto que é importante para as crianças. Extremamente importante.
porque isso está diretamente relacionado com o cognitivo, né? É o momento que o cérebro assimila, recorda, aplica. É disso. Muito bom. Nossa, muito bom, Natália. Eu acredito que falamos tudo que a gente tinha programado aqui. Tem mais alguma coisa que você quer pontuar, que você acha importante? Não, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, dizer que eu estou disponível. A minha unidade é a unidade do Bueno, T11, ali na Avenida T11. Quem quiser fazer um agendamento, conhecer um pouco mais do método, nós estamos disponíveis para atender. Muito bom. Espero que a gente tenha novas oportunidades também. Com certeza. Eu que agradeço. E para a pessoa conhecer o Kumon, é só entrar em contato com vocês? Sim. Como que funciona o procedimento? Sim, o Kumon tem um site, né? Tem o www.kumon.com.br, muitos conteúdos de qualidade, tem um blog. Lá tem a relação dos franqueados, que está próximo da sua casa, que vai facilitar ali para você a logística. Tem os contatos, tem o Instagram, em que nós oferecemos ali muitos conteúdos que ajudam, né, nessa definição da rotina, da importância, qual é a imagem do aluno que nós buscamos desenvolver. O arroba é @KumonBuenoT11. Muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição também, que esse é o da sua unidade. Sim, específico, isso. Né? Eu vou deixar o site do Kumon e o arroba do seu Instagram também. Tá bom. Tá bom? Quero te agradecer, viu? Natália. Eu que agradeço. Foi excelente a experiência de estar aqui de novo. Que bom, fico feliz. E muito bom saber conhecer mais sobre o Kumon. Eu conhecia muito pouco e conheço pessoas que fazem e elogiam muito. Até tem os coleguinhas do Henrique que faz, e elas vivem comentando, sabe? Nossa, tô indo pro Kumon, hoje tem tarefa do Kumon. E você vê, assim, quanto elas gostam de fazer. Sim. E elas se sentem muito, muito felizes em estar lá participando. E, assim, é muito nítido. Então, eu quero te agradecer. Vou deixar aqui os contatos para vocês, gente, da Natália, o Instagram, o site. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o Kumon, conhecer a unidade dela, é só entrar em contato. Obrigada e até logo.